Sérgio Sacani explica se o surto de ebola pode realmente se tornar uma pandemia. Bem, vamos começar pelo ebola, depois a gente vai para o Super El Ninho, tá? Então, pessoal, o que acontece no mundo atualmente, né? A gente falou da semana passada do hantavírus, né? Explicamos aí bastante coisa. E agora é o ebola, voltou a assolar a humanidade aí. Eu vivi naquele momento, né, em que o vírus da AIDS surgiu no mundo, né, e foi aquele desespero todo, aquela coisa toda. Hoje, né, a gente já tem, obviamente, a gente não tem assim uma cura, mas a gente tem um controle muito grande de pessoas que convivem, né, com o vírus da AIDS assim, relativamente numa boa. Mas na época que surgiu, né, era assim, era tipo o fim da humanidade, acabou e tal. Tanto tinha aquele preconceito gigantesco, se a pessoa tomou água num copo, você não podia tomar no mesmo copo que o dele, até a gente descobrir como que era o contágio e tudo mais. E todo tipo de vírus, pessoal, tem esse caminho, né? Até a gente entender direitinho como que é a transmissão, com que velocidade que ele pode ser transmitido de um para o outro, qual que é o agente ali que começa tudo, entendeu? Paciente zero, toda aquela coisa, a gente sai desesperadamente aí tomando certas atitudes. Quando passou assim, vamos dizer assim, que eu ia falar o hype, mas não é o hype, né? Quando passou assim, o grande problema do HIV, do vírus da AIDS, surgiu lá na África um outro vírus, que era o ebola. E aí falava o seguinte, cara, o ebola aí acabou. Não vai ter para ninguém. A mortalidade dele, o nível de letalidade, né, é gigantesco. Não vai ter chance para ninguém, né? Se a gente pegar o ebola, aí ferrou, nós estamos ferrados e tal. O lance, por conta disso, né, o que o pessoal fez? Eles basicamente isolaram países da África, tá? E talvez, né, o país aí mais afetado por tudo isso, que foi isolado mesmo ali, foi o Zaire, né? O Zaire ali, o Zaire, República do Congo, Mali, todos aqueles países ali, eles foram meio que isolados. Mas desde que o vírus ebola ele apareceu pelo mundo, a gente tem acompanhado em determinados períodos da humanidade surtos que a gente chama. Então, eu até peguei aqui, ó. A gente teve o surto de 2013, tá? A gente teve o surto em 2014, a gente teve surto em 2018, e agora nós estamos, né? Em 2021 também teve um surto, e agora nós estamos passando por esse surto de novo do ebola. Vamos lá. O ebola tem cura? Sim, o ebola tem vacina, tá? A vacina deles chama vacina ADN, tá? Elas são derivadas do adenovírus, beleza? Então, as vacinas existe vacina para o ebola. Qual que é a preocupação agora deste novo surto? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. É que para este surto de agora, para a variante do ebola que está nesse momento aí, que nós estamos detectando o surto, para essa a gente não tem vacina. Para essa a gente não tem vacina. Mas antes de falar disso, quero falar duas coisas para vocês. A primeira é o seguinte: o que acontece, né? O que acontece com a República Democrática do Congo, cara? Aí, o que acontece? Terras raras. República Democrática do Congo, proporcionalmente falando, talvez seja o país que mais tem terras raras no mundo, tá? Pequenininho, mas tem terra rara pra caramba. E um monte de vírus, um monte de coisa acontece na República Democrática do Congo. Então, o que acontece com a República Democrática do Congo não dá para realmente entender, tá? Tanto de coisa muito boa como de coisa terrível, né? Como de coisa terrível. Então, a doença é chamada de doença por vírus ebola, tá? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, define ela como uma enfermidade severa, fatal, que afeta humanos e outros primatas. Beleza? Então, os sintomas: febre alta, fadiga, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, tá? Então, todos esses aí são os sintomas do ebola. E o ponto fundamental, né, do ebola e de qualquer vírus é esse, né? Quando a gente fala de um vírus, a gente não fala de um vírus só. Esse vírus ele vai se mutando, tá? Ele vai ganhando ali vai criando, né, novas variantes,
tá? Vai criando novas variantes e isso é que acaba, como vou dizer, dificultando, né, todo o trabalho com o vírus. No caso do ebola, né, as 3 espécies que causaram surtos ao longo da história é o Zaire ebola vírus, o Sudão ebola vírus e o Bundibugyo, tá? É esse aí. O mais comum é o do Zaire, como eu expliquei para vocês, o Zaire foi fechado, tal, e não sei o quê, beleza? O problema desse surto agora, que está chamando a atenção de todo mundo, é que esse surto está sendo causado pelo Bundibugyo ebola vírus, que foi identificado pela primeira vez em 2007 em Uganda. É o 3º surto documentado causado por essa espécie e o fato ela é extremamente rara, tá? E aí é que tem o grande problema. As vacinas e tratamentos desenvolvidos para a variante lá do Zaire não funcionam para esse. Então, esse vírus de agora, o principal problema, esse surto de agora, né? Esse surto de agora, nós não temos, tá? Nós não temos vacina para esse. Então é isso que está deixando assim, a galera começou a ficar meio, né, preocupada com o ebola agora, porque esta variante dele, deste surto, deste momento, é a variante que é muito rara e não tem a vacina para tratar. Beleza? O Reservatório Natural do Ebola, uma mobilização de recursos financeiros, de técnicos e tudo mais para ir lá tratar do vírus que está acontecendo. Show de bola? Então, por enquanto, não é pandemia, tá? Vários países já começaram a implementar aí, e o grande problema agora, né, é o timing disso, né? Então, para quem não sabe o que está acontecendo no mundo, está acontecendo o seguinte: vai começar a Copa do Mundo daqui o quê? 20 dias. Aliás, ficaram felizes com a convocação do menino Ney aí. O menino Ney foi convocado. E a República Democrática do Congo, ela está na Copa. E aí? Joga a Copa do Mundo ou não joga? Entendeu? Essa que é a grande questão aí do ebola aí com a Copa do Mundo, tá? Ele nasce, né? Ele surge, né, no morcego, tá? O morcego passa para outros animais passam para o ser humano. O contágio dele tem que ser contato direto com fluidos corporais de todos os tipos, tá? E é por isso que o ebola, na época lá, porque ele é transmitido muito parecido com a AIDS, tá? Tem uma coisa muito interessante no ebola, que é o seguinte: a transmissão dele só se dá por pessoas que estão sintomáticas, o que é diferente, por exemplo, da Covid. A Covid, ela era transmitida, esse que foi um dos grandes problemas dela, né? Que ela era transmitida, mesmo você não sabendo se você estava com Covid, você transmitia. O ebola não, a transmissão dele acontece quando a pessoa está sintomática. Então você tem que ter os sintomas lá para você acabar sendo fazendo essa transmissão. A letalidade do ebola é altíssima, tá? Um último estudo feito na Universidade de Minnesota mostrou que a letalidade do ebola é de 54%, tá? Só que a transmissibilidade dele é baixa. Cada pessoa que tem o ebola tende a transmitir no máximo para outras 2. A do sarampo, por exemplo, só para a gente ter um comparativo, cada pessoa que tem sarampo transmite para 12 ou 18 pessoas. Então, a velocidade com que ele vai sendo transmitido é relativamente baixa, beleza? Essa nova variante, então, não tem vacina, tá? E não é pandemia ainda, tá? Muito importante dizer isso. Ainda não é pandemia. É um código aqui que a Organização Mundial da Saúde chama de, em inglês, tá? Em inglês, esse código ele se chama FAKE, tá? Que é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Por que é importante declarar este status para o ebola? Porque a partir daí você começa a ter grana sendo investida e também técnicos sendo deslocados para poder atender aí os casos que acontecem, tá bom? Mas não é pandemia, tá? Não é pandemia. Embora seja uma situação de emergência atualmente, ainda não é pandemia. Isso é uma coisa muito importante.
os países, né, vários países já começaram a implementar ali as medidas preventivas, estão sendo estudadas e desenvolvidas vacinas, e uma dessas vacinas está usando a plataforma do mRNA. Lembra do mRNA? O mRNA. E para quem não sabe, tá? E para quem não sabe, a vacina mRNA, que foi a vacina ali que ficou famosa na época da Covid, ela foi desenvolvida graças a algoritmos de inteligência artificial. Então a inteligência artificial, que muita gente senta o pau, que não sei o quê, ela ajudou a desenvolver a vacina, ou pelo menos a plataforma, né, de vacinas, né, RNA mensageiro. Tá? E o RNA mensageiro está sendo usado agora para isso também. Então, por quê? Porque através dos algoritmos de inteligência artificial, eu consigo otimizar vários processos ali quando eu estou fazendo a vacina. Então, só para vocês terem uma ideia do poder. Então está aí, ó. Essa é uma reportagem da BBC, tá? Uma reportagem da BBC. Lá, não é de agora, tá? É lá de trás, tá? Lá de 2019, mas tem uns gráficos muito legais, ó, para você ver o surto, como que eles identificaram o surto ali, ó, lá em 2019, ó, tá vendo? Os casos no Congo ali, ó, em um ano, ó, quantos casos? 2.700 casos e 1.800 mortes, tá? Então isso aí, lembrando que é lá em 2019, tá? Aí pode baixar aí, porque tem uns mapinhas aí mostrando aonde que ele aparece, ó. Então tá aí, ó. Então, República Democrática do Congo, Uganda, Ruanda, é sempre nesses locais aí, ali, ó, no meião, tá vendo ali no mapinha da África ali, ó? Só para vocês terem uma ideia, que a gente fala República Democrática do Congo, às vezes as pessoas não fazem nem ideia onde que fica, né? Mas imagina que é no meião da África, cara. É no meião, na meiuca da África ali, ó, tá? Então é ali que acontece a maior parte dos casos aí relacionados com o ebola. Outra coisa também, pode descer aí que tem uns outros gráficos legais aí. Tem o de como que o vírus ataca, né? Tá aí, ó. Então ele invade a célula humana e aí ele vai criando cópia, né? O vírus é um excelente copy-paste, tá? É isso que o vírus faz. É isso que é importante vocês saberem para não cair nessas coisas ainda, tá? Ainda não é, tá? Não é uma situação de pandemia, tá? Não é ainda uma situação de pandemia o vírus ebola, tá bom? Muito provavelmente eles vão conseguir controlar. Gostou desse corte? Então inscreva-se no canal para acompanhar mais cortes relevantes.